Olá, tudo bom? Eu sou o Kikuchi, tá? Quem não me conhece, eu sou ortodontista e eu tô aqui no canal para a gente poder falar sobre algumas coisas que possam acrescentar um pouquinho na sua vida profissional, tá? Quem não nos segue, segue lá a gente no Instituto, tá? Dá um likezinho no vídeo do YouTube aí para poder isso passar a várias pessoas, passa para seus amigos, enfim. E hoje o tema que a gente vai falar é sobre quantas linhas médias nós temos e quantas a gente precisa avaliar, né? No nosso tratamento ortodôntico, a gente precisa saber sobre linhas médias e eu preciso saber, a gente precisa conversar sobre quantas linhas médias precisamos avaliar. Esse é o tema de hoje. Bom, quantas linhas médias nós temos e a gente precisa avaliar, né? A gente comumente avalia a linha média dentária superior e inferior em relação à face. Então são três que a gente avalia, né? A linha média facial é uma referência, tá? A linha média facial é a nossa referência. E depois avalia a linha média dentária superior e inferior. O problema é que tem vários, tem mais, e a gente precisa fazer essa avaliação. Bom, a linha média facial é a linha média de referência, ok? Então é baseado nela que vamos trazer as simetrias e avaliar isso. Num paciente, por exemplo, ortodôntico, que não vai se mexer em maxila e mandíbula e mento, você admite que elas estão alinhadas com a face, né? Então, o que só falta mesmo é corrigir os dentes. E se os dentes estiverem alinhados com a face, ok, não tem um desvio de linha média. Porque as 5 linhas médias, maxila, mandíbula, mento, incisivo superior e incisivo inferior, as 5 estão alinhadas com a face. Então, neste caso, a linha média facial é a nossa linha média de referência. Quando a linha média da maxila e mandíbula elas estão divergentes em relação à linha média facial, isso você vai ter que corrigir o osso e aí passa por uma cirurgia. Então, nos casos cirúrgicos, a avaliação da linha média facial ela é completamente diferente. Ela não é avaliada em relação à face, mas ela é avaliada em relação à base. Porque imagina que a base está torta. Se eu alinhar o dente em relação à face, quando corrigir a base, o dente vai entortar. Agora, se eu alinhar o dente em relação à base, quando a base corrigir, ela traz o dente e se alinha em relação à face. Portanto, nós temos 5 linhas médias a avaliar. Linha média dentária superior, linha média dentária inferior, a linha da base óssea superior da maxila, a linha média da base óssea inferior da mandíbula e do mento. Quando você tem problemas ortodônticos, tá? Então, se é ortodôntico, é só dente. Então, só o dente pode estar errado em relação à linha média. Então, a linha média da maxila, da mandíbula e do mento estão ok em relação à linha média facial. Quando o caso não é ortodôntico, o caso é cirúrgico e as bases estão alteradas, é necessário avaliar as avaliações das bases em relação à linha média facial, porém a dentária, que é o de interesse ortodôntico, essa tem que ser avaliada em relação à base, a sua respectiva base. Ou seja, a do incisivo superior em relação à maxila, a do incisivo inferior em relação à mandíbula. E aí tem fatores clínicos para poder se avaliar isso, e também tem valores, parâmetros cefalométricos e tomográficos para poder determinar isso. Então, quando a gente usa a tomografia, a gente sincroniza isso com o escaneamento do paciente e faz isso em crânio composto, determina isso tomograficamente com o escaneamento. Clinicamente, a gente faz de outras formas para casos ortodônticos. E para casos ortodônticos, a gente faz diferente para casos ortodônticos cirúrgicos. E para casos ortodônticos, é tudo em relação à linha média facial. E como é que traça a linha média facial? Glabela, ou násio, né? E o filtro labial. Tá? O filtro labial é uma estrutura confiável, exceto um pouco em pacientes fissurados, que tem a perda dessa estrutura do lábio superior, né? As fissuras lábio-palatinas que pegam o lábio. Né? Mas tirando esses casos, o filtro é uma estrutura cientificamente confiável, assim como o násio ou a glabela. Então, násio filtro traçou a linha média facial mediana e a partir daí, então, a gente faz as análises das outras linhas médias em relação à linha média facial. Bom, são 6 linhas médias, uma de referência e 5 que tem que ser avaliadas em relação à linha média facial, e tem uma diferença para casos ortodônticos e casos ortodônticos cirúrgicos. Então, se você vai fazer um tratamento ortodôntico, você tem a avaliação em relação à linha média facial. Se você tem casos cirúrgicos, você tem que avaliar a linha média dentária em relação à base
e das bases em relação à linha facial mediana. Então é um passo a passo um pouquinho diferente, porque o caso também é diferente. O caso ortodôntico cirúrgico é diferente do caso ortodontia pura, digamos assim. Então, são critérios de diagnóstico e de avaliação diferentes para que você possa ter um diagnóstico. E essa forma para todos os casos cirúrgicos e para todos os casos ortodônticos. Então, você tem uma forma protocolar de planejamento. Então, tenha isso, faça o diagnóstico direitinho, tá? E trate seus pacientes da melhor maneira possível, tá? Um abraço a todos vocês e até a próxima.